Microsoft, uma das maiores empresas da história. O Bill Gates era a mente tecnológica? Não. O Paul Allen, o sócio dele. Steve Jobs, todo mundo pensa, o cara da tecnologia. Não era. Era o Steve Wozniak. Comece um negócio pelo conteúdo. Essa é uma máxima legal. Antes a pessoa começava pelo CNPJ, pelo lugar, pela equipe. Hoje, quando você começa pelo conteúdo, seja podcast, e-book, audiência, comunidade, conversão, aí depois você contrata o que precisar. Aí você pesquisa o que eles precisam e cria o produto. E na era da IA, essa escala fica muito mais barata. Então pensa, audiência, comunidade, cliente. Vamos anabolizar isso daqui? Quanto custa você traduzir conteúdo para inglês e espanhol na era da IA? Texto, quase zero. Áudio, muito menos do que o salário de um jovem aprendiz. Vídeo, no máximo um salário mínimo. Então, ou seja, o novo empreendedor na era da IA não pode mais ter isso como uma opção, mas precisa ser a sua largada. Marketing de conteúdo, multi-idiomático, com essa estratégia de funil nova. Buenas, seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para a gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. Então pega uma cadeira, já sente-se à mesa com a gente, porque hoje o papo, bichão, vai ser top. Cara, primeiro que é o seguinte, você tem que parar tudo que você está fazendo, já tira o celular da mesa. Se você estiver assistindo o celular, desativa o WhatsApp e presta atenção nesse episódio, porque a gente vai trocar ideia, sabe do quê? De uma coisa que todo empreendedor já está um pouco antenado. Só que o que eu tô conversando aqui nos bastidores com esse cara já me colocou numa sensação de atraso. Porque eu uso o ChatGPT e falo, não, eu tô antenado aqui na inteligência artificial, tô ligado. Mas, cara, é só a ponta do iceberg. E a gente, como empreendedor, precisa estar antenado nisso, porque isso vai transformar o que você faz, e eu nem sei o que você faz. Independente do mercado que você atua, eu tenho certeza, e já afirmo, que isso vai ser transformado nos próximos anos. A questão é, como que você vai se portar? Como que você vai se comportar? Você vai estar entre as empresas que vai estar na dianteira dessa transformação ou as empresas que vão acordar quando já for tarde demais? É importantíssima a inteligência artificial hoje como um dos principais temas da nossa vida empreendedora e da nossa visão estratégica. Eu tô aqui, cara, eu normalmente não leio o currículo da pessoa, o perfil da pessoa, mas eu tô aqui com o Felipe Santos. Show de bola, meu xará. Mas eu vou ler teu perfil, cara. Cara, o Filipão, ele é Chief AI Officer da Make One Lab, professor de MBA de Inteligência Artificial, consultor internacional com as melhores escolas de negócio do Brasil, atenderam mais de 75 corporações e mais de 30 mil alunos treinados. Eu não sei se você vai poder falar no ar as corporações, as empresas que você já deu consultoria, a gente já vai entrar nisso, mas resumindo, se ele puder ou não falar, eu já posso falar. Tem algumas das listadas em bolsa e algumas das maiores empresas do Brasil, e assim, o cara lá dando consultoria de inteligência artificial para esse nível de empresa. Ele também é mentor do hackathon da NASA Space Apps e da Startup Weekends também, além de ser apontado como uma das 400 pessoas mais influentes no meio de inovação brasileiro. Então, resumindo, Michel, você é zica. Obrigado por aceitar o convite, para isso, cara. para compartilhar tudo isso. Tamo junto. Obrigado de novo por aceitar o convite, Sensacional. Cara. Mas, cara, Felipão, eu tô louco pra entrar nisso aqui. Eu tô curiosíssimo. É um episódio que eu tô esperando muito. Mas, antes de a gente entrar nesse universo da IA, conta um pouquinho do Filipinho. Show. De onde você veio? Quais foram suas origens? Como que foi a tua trajetória, suas influências e tudo mais, até chegar na vida adulta? O que você quis estudar? Para onde você caminhou? Porque hoje, inteligência artificial é uma profissão nova. Sim. Então, você tendo todo esse currículo e essa bagagem, querendo ou não, o que você era há 5 anos atrás? Como que foi? Boa. Porque, querendo ou não, isso é atual. Dá um overview para chegar no dia de hoje e aí a gente mergulhar na IA aqui. Boa, cara. Realmente, para estar hoje com IA, inovação corporativa e assim por diante, tem um início, né? Tem pessoas que já têm um histórico de tecnologia, de coisas assim. Eu nem tanto, cara. Na década de 90 ali, tinha uma enorme curiosidade por computador, mas o computador pessoal, Sim. né? Eu nasci em 86, aqui em São Paulo, onde está o estúdio que estamos gravando, né? E, cara, minha trajetória é o seguinte, eu sempre tive muita curiosidade e facilidade de aprender. Boa. Muita coisa que eu aprendi foi no meio dos videogames, né? Então, ali, Mega Drive, PlayStation, depois PC e assim por diante. Então, desde aprender, né, resolver o jeito de jogar, o idioma e assim por diante, né? Então, fui muito exposto à tecnologia muito cedo, né? Tem um episódio da minha vida com 6 anos de idade, eu era horrível para empinar a pipa, né? Alguns lugares do Brasil chamam de papagaio. Tava num podcast em Recife recentemente, né? Aqui é papagaio.
Só que eu comecei ali o começo do plano real, né? Até pensar nessas transições econômicas. A gente está diante de uma transição econômica também. Peguei R$1 na época, fui numa papelaria, comprei tantão de papel de pipa, linha, cola, peguei bambus na região que tinha lá tombados, comecei a montar, fazer pipas, colocar no forno para esquentar e vendi todas as pipas que eu fiz em um dia. Com 6 anos de idade, cara. Com 6 anos de idade. Caraca, que legal, bicho. Só que morávamos eu e minha mãe, né? O pessoal começou ali a bater no portão e aquela concentração de dinheiro entrando naquela casa, né? Minha mãe ficou assustada, com razão. Falou, filho, dá uma segurada, porque a gente não vai conseguir controlar isso, né? E aí, segurei a onda e tal, e nunca mais voltei pro empreendedorismo. Sabe quando eu fui abrir meu primeiro CNPJ? 25 anos depois. Caraca, bicho. E esse gap nos mostra que, né, empreendedorismo tem gente que pensa que é algo de acordo com a família que a pessoa vem. Ah, a pessoa nasce empreendedora ou não. E não é bem isso. Tem pessoas que herdam ali o nicho, o ramo, o segmento, se inspiram nos pais, mas tem gente com histórias totalmente inesperadas também, né? Sim. E eu costumo entender que o empreendedorismo, ele não é inserido na nossa vida, ele é extraído da nossa vida. Então a gente tem em algum lugar uma raiz de empreendedorismo, criatividade, inovação, Caraca, pensamento fora frase, da caixa, sabe? Forte essa frase, é verdade. É uma reflexão que eu demorei, eu lamento não ter conseguido pegar isso antes. Não, mas faz muito sentido, cara. Mas muito tenta sentido. ajudar as pessoas, né? Tem gente que empreende por sobrevivência, outros por impulso criativo, preferência, família e assim vai, né? Uma outra ocasião, cara, com 14 anos de idade, eu tinha ganho uma guitarra. Na 8ª série, eu e mais alguns amigos criamos uma banda cover do Red Hot Chili Peppers. Caramba, com 14 anos. Que da hora. E aí, a gente tocou na feira cultural, a gente mudou a letra, fez uma música de ESG, tinha nem a sigla ESG na época, sustentabilidade ambiental, né? E veio o boom da computação com a internet, né? E aí meus pais falaram, você quer um computador? Vende a guitarra. Aí você consegue comprar um computador, porque a gente não tem dinheiro. Sim. E eu fui lá, vendi a guitarra por um preço muito mais baixo do que deveria, né? Era uma Squier da Fender, para quem é músico aí. E comprei o computador. E aí, hoje, até conversando com os meus pais, a gente concorda com isso, né? Aquela decisão foi uma decisão ou o computador ou a guitarra. E hoje, a capacidade criativa faz tanto sentido no ambiente profissional que a escolha, a gente poderia ter apertado mais um pouco e fazer um E computador Total. e guitarra, ou seja, Exato. 2 universos que contribuem muito para o ser humano se expressar, né? Se expressar, criativizar, né? E aí, cara, tem um conceito que eu aprendi há não muito tempo, ali no começo da pandemia, chamado pensamento lateral. É um estímulo da criatividade, quem quiser pesquisar aí, pensamento lateral. É uma forma de você ir do jeito diferente das regras propostas, do pensamento mais comum, além do óbvio, né? A gente poderia falar empreendedorismo além do óbvio, por exemplo. E ali, com 15 anos mais ou menos, um dia antes de começar as aulas do ensino médio, eu andando de skate, caí e quebrei o braço. Domingo, um dia antes do primeiro dia de aula do ensino médio. Caraca. E desanimador, fui pro médico e tal. E eu me lembro, assim como essa TV aqui, tinha aquele painel de colocar o raio-x. Tirei um raio-x do braço quebrado, 2 médicos olhando para o meu raio-x e demorando. Falei, caramba, o que vai acontecer? Será que é complicado aquele silêncio, aquela demora, né, meu? Fiquei pensando, vou pôr meu braço no lugar, o que vai ser? E aí eu fui até um deles, eu ali, um adolescente, né? Falei, desculpa, tá demorando, tem algum problema, algo que eu possa ajudar, explicar como eu caí. Eles falaram, a gente tá tentando entender se seu braço está quebrado ou não, para entender aqui o formato, né? A sua estrutura óssea, né? E aí eu devolvo para os caras a seguinte fala, e se a gente tirar um raio-x do braço que tá normal e comparar com o que tá quebrado? Cara, os médicos nem olharam para mim, continuaram olhando para o raio-x. Depois de uns 30 segundos, um olhou pro outro, fizeram assim. Aquela balançadinha de cabeça, tipo, ele tem razão. É uma solução extremamente criativa. Exato. E não óbvia. Exato. Apesar de ser simples. E na dor, né? Situação de adversidade, medo. E aí, o radiologista que me chamou, os caras nem deram o braço a torcer. Quem deu o braço a torcer foi eu que tava com o braço quebrado, né? E falaram, Felipe, eles falaram pra tirar outro raio-x. Eu tirei o raio-x do braço bom, colocaram lá, entenderam perfeitamente o que aconteceu. Caraca. Só que essas coisas passavam despercebidas, né? Tipo, aconteceu e tal. Eu e minha mãe estávamos conversando sobre isso recentemente, né? E a gente falando, poxa, tem momentos da nossa vida que a gente não pode deixar passar como só um momento. Esses momentos que estão em todos os seres humanos, não só em mim, eles apontam para uma jornada, para um perfil, né? E aí, cara... É uma bússola. É uma bússola. Entendendo essas coisas, eu tentei ir por informática no ensino médio, dava para fazer um técnico em paralelo, não gostei e eu afirmei a seguinte questão. Eu disse, a seguinte frase.
explicando para os pais, amigos, né? Eu não me vejo como desenvolvedor de tecnologia, eu me vejo como usuário. Então, saí da informática e fui para publicidade. E aí eu fiz essa trajetória. Publicidade, gestão de marketing, administração. E da administração fui trilhando outros caminhos. E uma coisa importante. Eu disse que eu não era desenvolvedor, era usuário. Depois de um tempo eu entendi que tem uma terceira figura nessa equação. Além do desenvolvedor e do usuário, existe o empreendedor com tecnologia. Porque você olha, Total. Microsoft, uma das maiores empresas da história, né? O Bill Gates era a mente tecnológica? Não. Era o Paul Allen, o sócio dele. O Bill Gates teve um início em tecnologia, mas virou um cara muito mais de negócios, né? Um empreendedor à frente do negócio. Tem até um Netflix legal, o pessoal que quiser assistir, chama o Código Bill Gates. Ele aterriza um pouquinho dessas percepções, né? Apple. Steve Jobs, todo mundo pensa, o cara da tecnologia. Não era. Era o Steve Wozniak, sócio dele, né? O Steve Jobs, ele quase faliu com a Apple. E aí ele sai para trabalhar no estúdio que nem tinha esse nome que tem hoje, a Pixar, e ele se reinventa, e depois disso vem Toy Story, vem fortíssimos projetos, e aí ele volta para a Apple repaginado, não como um cara de tecnologia, mas como um cara de design, né? Isso. Então, essas reflexões eu me identifico e acho que todo mundo pode se identificar em algum momento. Porque a pressão tecnológica ela é uma expectativa da década de 90 para cá, bem intensa, né? Computador pessoal, internet ainda sem muita velocidade, apps, nuvem, infoprodutos. Ou seja, a internet tem ondas e oportunidades de modelos de negócio que quem está nos assistindo precisa refletir isso, Total. Né? E aí, cara, na minha decisão de faculdade, tinha a questão do esporte ali na época, né? Eu jogava futebol. Fui para os Estados Unidos. É mesmo? Fiz um teste num time profissional. Caramba, então jogava muito, hein? Jogava alguma coisa. Jogava bem. Mas fiquei uma parte da adolescência sem jogar. Fui lá, skate, basquete, né? Mas voltei para o futebol porque eu entendi que é onde tinha mais rodagem. E aí fui para os Estados Unidos, fiz teste no time profissional. O treinador me falou, não tem espaço mais para gente com passaporte estrangeiro. Mas você é novo, tem potencial, vai para uma faculdade. Você vai ter bolsa de estudos, você vai poder no final escolher entre o esporte ou a profissão, né? E aí fiz alguns contatos, entrei numa universidade em Oklahoma. Oklahoma é uma palavra que está em alta, né? O Thunder foi campeão da NBA recentemente. Imagina, o pessoal deve estar maluco lá. E aí fiquei um semestre em Oklahoma, joguei, né? Tinha brasileiros no meu time e tal. Mas E conseguiu de graça por causa do esporte? Exato. Caramba, que legal. Toda a questão acadêmica, a questão de moradia e alimentação, eu precisava trabalhar na faculdade e, cara, cortava grama, servia mesmo como garçom nos eventos da faculdade. E eu decidi, depois de uma lesão e algumas decepções com o meio mesmo, né? Que o meio de futebol ele é apaixonante, mas ao mesmo tempo pode ser frustrante. Eu decidi mudar para Atlanta, que é onde meu pai estava, uma cidade muito mais forte, né? De movimentação econômica. E ali fui estudando e trabalhando, né? E seu pai, por acaso, é americano, não? Meu pai é brasileiro, ele foi para lá em 2000. Meu tio foi na frente, em 96, por meio da Johnson & Johnson. Ele foi do Brasil para a China. Legal. 2 anos na China, foi para os Estados Unidos. Caramba, que massa. E está lá até hoje. Cidadão americano, se aposentou, lá também minhas primas. Meu pai também se tornou cidadão. Legal. Eu não. Eu fui, estudei, trabalhei. E aí, durante o meu tempo de faculdade, eu sou muito grato por isso, eu pude estudar e trabalhar também. Eu trabalhava para um restaurante brasileiro, uma churrascaria, começou aqui em São Paulo, os donos foram para lá, uma espécie de fogo de chão assim, né? E eu fazia marketing. E era um marketing antes dos ads. Cara, era dose. Lembrar hoje é difícil. Exato. É até difícil, né? Acessar como era. Exato. Eu tinha cartões que eu ia até hotéis e falava com o concierge. Aquela pessoa que não é só recepcionista, para quem não está familiarizado com o termo, Ele direciona o hóspede. Direciona o hóspede para o que ele precisar. E o concierge é quem indica a pessoa para restaurante. A pessoa cai de paraquedas em Atlanta, o cara fala, e aí? Onde eu janto aqui, né? Então, eu tinha um combinado, um acordo comercial com os concierges, uns 30 na região. Eu dava um cartão de 10%, 15% de desconto no rodízio da churrascaria e o concierge colocava o nome atrás. Então, o garçom, na hora de fechar a conta, falava, não sei se é algum cupom, alguma coisa. O cara do hotel o concierge nos deu aqui um cupom. E aí, esse cupom era grampeado na nota fiscal. E ali no final, na contagem, eu falava com o gerente do restaurante, pegava essa contabilização e eu pagava algo assim em torno de $5 por pessoa que o concierge mandava. Caramba. Então, cara, às vezes eu ia com $500 para um concierge no mês. E então, para eles era uma baita de uma... Em 2007, mais ou menos, isso era uma parada legal para eles, né?
Então, cara, era super legal, ganhava ali meus $3.000 por mês como Caraca. universitário. E ainda lá na época, ainda? Na época, pô, era bom. É. Aí veio a grande recessão. Cara, eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a ouvir que uma crise estava chegando. Isso em que ano? 2006 eu cheguei, rumores de crise. 2007. Mas já tinha rumores de crise? Em 6 já tinha. É mesmo, Já cara? tinha, por causa dos... Do subprime, mas, do subprime, mas né? já existia esse rumor? Tinham análises e notícias. É. Então tinha uma turma que falava, não, esses noticiários são para desestabilizar a economia americana. É. Daqui a pouco, quando for olhar embaixo do tapete, Tava era terrível sujo mesmo o os negócio, empréstimos de risco, né? Cara, e eu vi nos Estados Unidos shopping vazio. Eu vi americano vendendo Dodge Ram para pegar carro 1.0. Eu vi o Honda Fit pular de $10.000 para $16.000 na mesma semana. Na atualização do site do Honda Estados Unidos, assim, pum. Caraca, bicho. A gasolina super cara e tal. Então isso pra mim foi uma escola. Ao mesmo tempo, né? Você viveu a crise do subprime nos Estados Unidos? Na pele. E eu cheguei, a crise começou. Eu saí, a crise terminou. Até parece que eu fui um responsável direto, tá ligado? Você foi o cara que zicou os Estados Unidos. Mas, cara, pensa, experiência cultural, idiomática, acadêmica, profissional e histórica, né? Uma crise que, de lá pra cá o estilo de vida americano nunca mais foi o mesmo, né? E ali foi o berço também de, não só da fundação, mas para algumas o ramp-up, né? A mudança de mentalidade. Netflix, Spotify, Airbnb. Eu me lembro, cara, eu morava lá, amigos da faculdade recebendo o DVD do Netflix no correio. Caraca, Eu lembro bicho. exatamente o papelzinho, a galera abrindo. Vamos ver o que veio no Netflix essa semana? Aí ali uns 5 DVDzinhos no pacote. Vou ficar com esses 3, esses 2 não. Ia lá na caixa do correio, colocava e levantava aquela parte vermelha do lado. Carteiro, quando passasse, levava embora. Né? Eu vi isso. E eu pensava, cara, esses caras são loucos, cara. E se esse DVD risca e tal? Aí alguém me falou, não, eles querem ir pra internet no futuro. Eu falava, pô, mas a internet a gente mal carrega vídeo, né? Então, cara, eu vi isso na pele. Caramba, que legal, bicho. E eu voltei dos Estados Unidos, fui... cara, tentei emprego em um monte de lugar. O pessoal falava, sua experiência é top, mas você é muito novo. Eu me sentia tipo o maluco no pedaço chegando em Bel Air ali, sabe? E alguém me falou, sempre, né? Pra você ver, tentei ser jogador de futebol, alguém falou, cara, vai pelo caminho universitário, vai te abrir mais portas que você esperava. Foi ótimo. Tentei chegar profissionalmente aqui no Brasil, alguém falou, você tem muita experiência, mas muito novo, né? Eu fiz entrevistas, fui uma entrevista na Accenture uma vez, na Chácara Santo Antônio, ali na Grande Julieta, caras de blazer grisalhos ao meu lado na dinâmica, eu falei, peraí, alguma coisa tá errada. Alguém me falou, você não vai conseguir desse jeito, provavelmente. Procura programas de trainee. É para recém-formado, tem um salário alto, a galera investe. Aí, na época, eu me inscrevi nos 30 programas de trainee. Eu lembro de ter um arquivo Word matriz com as respostas que se repetiam, né? Sim. Cia de talentos, vagas.com, tal. Copiava e colava. E fui para a reta final com o Grupo Abril, a Bimbo, que é da Puma, né? Rapidez, etc. E também para Riachuelo, o Grupo Guararapes, que a vaga era lá em Natal. Acabei sendo aprovado no Grupo Abril, 20 mil candidatos para 10 vagas. Caraca, bicho. Aí passei em 11º, uma jovem que passou em 6º lugar, a avó dela veio a falecer, aí ela optou por uma vaga da 3M na região metropolitana de Campinas e tinha dado sim, depois deu não. Aí olharam o 11º da lista, Bora. me ligaram. Isso também é uma baita lição, né, cara? Que se a gente não tiver paciência, humildade, persistência, a gente bate na trave. Pior do que não passar é passar em 11º. Putz, horrível. E aí o Grupo Abril foi uma escola pra mim, Felipe. E tipo... Ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 2 anos, né? E era pré-era digital. Então, cara, eu sou um cara inquieto. E eu percebo quando as coisas precisam mudar, embora eu não tenha resposta para algumas coisas ainda. Você sente uma inquietude no ar de uma coisa que tá vindo aí. Aí eu, como trainee, um dos meus projetos, o Grupo Abril me falou, pega toda a publicidade de Veja, Exame, Placar, 4 Rodas, vamos achar um jeito de dar um ROI calculado para o cliente que anuncia em revista. Mas, cara, você não tem rastreabilidade. A pessoa pode ver no anúncio e você não sabe. Exato. Aí ela vai lá e comprou no shopping. Tentava ali um anúncio da Volks, colocava volkswagen.com.br/Veja. Não, mas não vai. Entendeu? Perde muito. É. E a Veja, ou a Abril, achava que o futuro era conseguir comprovar esse ROI para não perder a verba publicitária. Caraca. Mal sabiam eles que a Sheryl Sandberg estava fazendo um projeto lá dentro do Google que ia abalar a estrutura publicitária do mundo, né? Hoje, empreender sem ads, poxa, é um tiro no pé. E outra, rastreado, né? Exato. Que é o que antes era a dificuldade. Exato. E em 2012 eu decidi sair para atuar com treinamento e desenvolvimento,
como trainee, 3 meses girando todas as áreas do grupo, grupo bem grande, né? E consultores vindo dar workshops para nós. E vendo aqueles consultores ensinando, eu falei, cara, isso é muito legal, cara. Eu me apaixonei por essa função, mas demorou um tempo para eu transicionar. E em 2012 eu saí para atuar com projetos de liderança, capacitação de pessoas, capacitação de projetos. Eu pude passar por 12 países em 12 anos, fui para a China. Isso por alguma empresa ou pela Abril mesmo? Não, depois da Abril e antes de estar formalmente com uma empresa, mas por projetos, né? Então fui para a China, fui para Ruanda, na África. Mas projetos que você encabeçava ou alguém te contratava? Como que era isso aí? Ou encabeçando ou sendo convidado junto com alguma organização. Caramba, que legal. Trabalhei perto de ONGs também, que legal, né? Bicho. Caraca. Tem ONGs que ajudam, projetos de desenvolvimento econômico. Caraca, que legal. Porra. Então, cara, a gente já fez muito projeto de liderança e reestruturação econômica com os ribeirinhos do Amazonas. Que legal. Já levamos empresários para perfurar poços artesianos no sertão nordestino. Com Amigos do Bem, não? Não, mas com outras instituições também. O pessoal daquela Caixas d'Água Forte e Leve, do senhor Antônio, eles são muito fortes nisso. Fui com eles uma vez também. Que legal, meu. Fui pro Haiti 2 vezes, levei equipe médicas uma das vezes também, né? E Ruanda, na África, fui conhecer a reinvenção de Ruanda, que é um case pro mundo. Ouvi até que tá tendo caravanas pra lá, né? Fui pra China, enfim, rodei vários lugares. E esse é um negócio que eu sempre quis. E realmente é transformador, né? Ficou quanto tempo nesse projeto aí? Nesse projeto todo, vai do início ao fim? Eu fiz essa volta de 2012 a 2018, mais ou menos. Caramba, legal, cara. Fim de 2017. Projetos grandes, então. Projetos legais. Alguns deles até sem impactos lucrativos. Caramba, duradouro, tá? Exato, filantropias e tal. Conheci as maiores filantropias. Poxa, estive com a Cruz Vermelha no Haiti, por exemplo, tal. Caraca, então, que legal. Muito legal ver esse lado do Unicef e tal. Aí, cara, em 2017, uma colega que trabalhava na HSM tinha me ouvido comentar sobre podcasts e aproveitar melhor o tempo para se reinventar. E ela me fala, Felipe, aqui na HSM esse ano a gente ganhou um ingresso para a Expo, que baita evento da HSM. A gente pode presentear pessoas. Como eu vi você falando de podcast, atualizar e tudo mais, você não quer uma cortesia? Eu falei, poxa, com certeza. Eu ouvia da HSM quando eu estava nos Estados Unidos ainda. Total, gigantesca. Fui na Expo. Cara, cheguei cedinho, sentei na primeira fileira. Primeira palestra. Salim Ismail, Organizações Exponenciais. Que é um dos principais livros da inovação. Cara, só aquela palestra já me quebrou, né? Depois veio a Bernardinho, o José Roberto Galó, da Renner, na época, né? Teve o Rancharan no encerramento, pai da administração. Lewis Hamilton passou por lá. São 3 dias do evento, eu fiquei só em um, né? Que era o da minha cortesia. Mas assim, foi uma expansão de mente que não teve mais volta. E eu comecei a voltar por alguns caminhos do mercado e vi que a coisa tinha mudado radicalmente. Sim. Só que com esse estímulo da HSM Expo, eu fui para o ecossistema de startups aqui em São Paulo. Então comecei a frequentar eventos gratuitos. Cubo Itaú, Bradesco Nova Bra, Learning Village depois veio também, né? Esses ambientes, alguns ambientes de faculdades também. Eu fui começando a perceber, cara, eu chamo assim, né? O sotaque da nova economia. Então, tipo, as dificuldades que eu tive nos Estados Unidos, ali no Grupo Abril, de não conseguir enxergar para onde a coisa está indo, agora aterrizou. Pra você ter ideia, 4 anos de faculdade nos Estados Unidos, né? 5 anos total quase morando lá. Eu nunca ouvi lá, não tinha ouvido a palavra Vale do Silício ou as palavras Vale do Silício. Não ouvi em nenhum momento Bitcoin, criptos, Satoshi Nakamoto. Caraca. E essa é uma lição importante. O ecossistema que a gente está... Primeiro, a gente não pode andar só com quem a gente estuda e quem a gente trabalha. A gente tem que romper essa bolha, sabe? Tá ali com outros segmentos, departamentos, Total, isso é né? importantíssimo, cara. E, cara, eu fui levar executivos ao Vale do Silício agora, alguns meses antes dessa gravação aqui, e fiquei pensando, tem gente aqui dos Estados Unidos que não vem. E a gente vem de outro lugar do mundo para prestigiar, né? Caraca. Então, aí, cara, eu entrei fundo no mundo das startups, com o meu histórico de marketing, comecei a atender consultorias, né, a dar consultoria para startups. Então, eu entrava numa startup, estruturava a área de marketing e ia para a próxima. Que legal, né? meu. E uma colega me indicou para a Ferolab, na época, uma consultoria concorrente da HSM, para eu me tornar um consultor parceiro. E aí fiz ali os testes e tal, começamos a entregar projetos.
Raizen, Johnson & Johnson, Caraca. Behringer, Bayer. Isso pela já o Make One Lab, não? Isso foi em parceria com a Ferolab. Ferolab, que é o quê? Uma espécie de uma concorrente? Uma consultoria, a Ferolab é uma consultoria da HSM, uma concorrente da HSM, uma consultoria de treinamentos, novas habilidades para empresas, né? Então eles fazem workshops, trilhas. E só empresinha, né? Só empresinha. Muito cliente grande. Eu já peguei de cara a Raizen, que é do grupo Shell. Gigante. Depois veio Johnson & Johnson, né? Foi uma honra, porque é onde meu tio fez carreira. Bayer, Behringer, aí vem a pandemia. Pum, fecha tudo. Nossa. E esses treinamentos eram presenciais. Nossa. E aí eu lembro, cara, 3 dias antes de fechar tudo para a pandemia, eu recebi um convite de uma empresa do Grupo Santander, que tem a Universi, o braço educacional. Legal o projeto deles, me convidaram, mas queria que eu fosse CLT. E é legal, eu falei isso que a gente está no além do CNPJ. Eu falei, olha, eu tô no momento pós-HSM Expo ali que eu tô atuando PJ. Se vocês aceitarem, cara, eu vou para cima nesse cargo. Mas eu não vou ser CLT e ter exclusividade. E aí os caras, poxa, infelizmente para essa vaga tá parametrizado assim, a gente entende. 3 dias depois, fecha pra pandemia. E eu fiquei pensando, será que era para eu ter aceito? Refleti amargamente sobre isso, cara. Porque já tinha, se tivesse aceitado, tinha uma segurança ali. Exato. É até difícil lembrar o nível de incerteza da pandemia, né? Total. Vai ser uma semana, 15 Ninguém dias, sabia. 3 meses. Eu fiquei... Eu apostei no curto prazo, hein? Eu apostava que ia ser rápido. Eu fiquei quase 2 meses sem receita. Caramba. Então segurei as pontas com o que eu tinha. Tinha vendido o carro há pouco tempo. Legal, consegui segurar a onda. Daqui a pouco, as empresas percebem que o treinamento online não precisava gastar com hotel, coffee break, passagem. Cara, veio uma demanda de treinamento online em 2020 que a minha receita pulou assim 5x. É mesmo, cara. Deu um salto. Quando eu bati num teto financeiro, eu senti profundamente assim no meu coração. Diversifica. Eu investi em 2 startups na época, né, que deu essa alta. Uma startup que está andando de lado até hoje, imobiliária. A outra era a Alter. Ela era uma carteira de cripto. Hoje dá para comprar cripto dentro do Nubank, do Mercado Pago, de todos. Antes não tinha. Não dava. O Alter era pioneiro. Eles foram vendidos para o Melius. Em 8, 9 meses, rentabilizou o nosso investimento em 93%. Nossa. Eu lembro de ter caído um Pix alto na minha conta, eu tomei um susto. Falei, cara, é um engano de alguém. Como é que eu vou devolver esse dinheiro, imposto de renda? Daqui a pouco chega o e-mail. Cara, investidor, tá. Foi super legal, né? Então, a pandemia foi um tempo de reinvenção profundo. Esses 30 mil alunos que eu atendi por meio de consultorias de educação executiva, poxa, uns 20 mil, talvez 15, 20 mil foram nos tempos da pandemia. Caramba. Atendi o Bradesco em transformação digital por muito tempo. Desses 30 mil, uns 10 mil são do Bradesco. Quando você fala, por exemplo, atendi o Bradesco em transformação digital, pegando esse caso em específico, qual foi o projeto? Qual que era? Boa. O Bradesco tem um projeto infinito de transformação digital, que toda empresa deveria ter. E eu dava uma aula de umas 2 horas para as unidades de negócios deles de todo o Brasil. Por que eles estavam fazendo? Eles estavam enxugando agências, fechando, pandemia tudo fechado, e eles estavam agrupando isso em agências mais estratégicas que eles chamam de UNs, unidades de negócios, né? E eles entendiam que esse treinamento chamava Mindset Digital, para mudar a mentalidade do funcionário Bradesco para ele estar pronto para o que daí vier. Seja mudar de localização, função, ou ter um desligamento, até com uma ajuda de outplacement ali é uma mudança de mindset mesmo. Então, exato. E essa é uma questão importante. As revoluções da história do trabalho são essas. A revolução agrícola, que gerou dificuldade para os caçadores e pescadores, porque agora você tem agricultura e pecuária. Você dominou o meio de produção de alimento, né, cara? Exato. Endereço fixo, tal, uns 2, 3 mil anos antes de Cristo. Aí, você pula aí 3, 4 mil anos, você tem a revolução científica, que ainda não gerou nada gigantesco, mas ela deu a base para as 3 revoluções industriais. Século XIX, XX e XXI. No século XIX, o vapor. No século XX, a segunda revolução, eletricidade. No século XVIII, vapor. XIX, eletricidade. E no XX, eletrônica. Aquela computação offline que facilita as fábricas, né? E no século XXI, o mundo digital, né? Então, smartphone, rede social, nuvem, né? E com esse ápice em 2015, mais ou menos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. Todas essas revoluções tiraram oportunidades e trouxeram oportunidades.
Só que a velocidade, você vai percebendo, do agrícola para o industrial, milênios. Entre cada revolução industrial, 100 anos. E da quarta revolução industrial, 2015, para a quinta revolução industrial, 2025, agora com a IA, 10 anos. Né? E outra coisa, o processamento computacional dobra cada 2 anos em média, né? O processamento da IA dobra a cada 4,8 meses. Nossa senhora. E aí você vê a quantidade de lançamentos do GPT, né? Sim. Ah, o O1, O3, O3 Mini High e tal, a gente fica até perdido, né? O Google Gemini 2.0, 2.5, 2.5 Flash. Aonde isso vai, né? E outra, toda tecnologia tem esse princípio. Quanto mais ela é utilizada, mais ela aperfeiçoa. Você tem mais dados, mais gente usando, mais né? amostragem, né? Exato. Então, eu percebo que a gente fazer essa leitura dos tempos que a gente está e aproveitar as melhores oportunidades nos coloca à frente. Eu vejo um discurso, às vezes uma pessoa fala, mas eu não sou de tecnologia. Eu sou o fundador, mas eu não sou de tecnologia. Cara, a tecnologia, ela é o oxigênio do mundo dos negócios. Total. Então, talvez a pessoa não vai ser desenvolvedora, mas não pode ser só usuário. Tem que ser empreendedora com tecnologia. E eu vim rodando em consultoria nesse tempo todo. Mais recentemente, a Exame me chamou para ser consultor parceiro deles também, né? Eles adquiriram uma empresa, o BTG adquiriu a Exame da Abril e a Exame adquiriu algumas empresas, inclusive uma de consultoria. E eles me falaram, você não atende em IA, não? E eu não atendia. Eu atendia transformação digital, futurismo, design thinking, gestão ágil, mas era um curioso de IA. Eu tenho uma startup de educação chamada Potência School. Lá eu tinha conteúdos de IA. Mas estava tudo muito no começo, sabe? Sim. Embrionário. Me sentia até meio auto-sabotado de falar de alguma coisa de IA. E aí, com o convite da Exame para atendermos uma empresa, eu entrevistei profissionais de tecnologia profunda, e nem todos eles têm habilidade de sala de aula. Sim. Tá? E inclusive é um desafio, né? Exato. Achar um cara que é muito crânio. Exato. Às vezes o cara não tem nenhuma capacidade de comunicação. Exato. Aí eu combinei Design Thinking, que é algo que eu já tenho desde 2019, nessa curva ali, né, de HSM Expo, startups e tal, eu fui fazer formações de Design Thinking na Ecos, aqui em São Paulo, né? E isso acabou se tornando um divisor de águas na minha vida, recomendo para todo empreendedor. Design Thinking, duplo diamante. O que eu fiz? Eu comecei a entregar consultoria combinando Design Thinking como estrutura de inovação e IA como ferramenta. E a primeira empresa que eu atendi nesse tema deu um feedback altíssimo. Segunda, feedback alto. Caramba, terceiro, feedback alto. E entre uma e outra, ia melhorando também, né? E a maioria dessas consultorias, a gente fazia workshops com áreas envolvidas. Eu criava projetos com essa turma e a empresa trazia uma bancada para votar nos projetos, uma espécie de hackathon, né, interno da empresa, um hackathon corporativo. E 60% desses projetos que nasceram no educacional viraram operacionais nas empresas. Falei, cara, isso está dando certo. Caraca, bicho, você achou o modelo mesmo. E não deu tempo de eu chegar em tráfego pago, marketing de conteúdo. Só o boca a boca já... Porque a demanda da IA aí, 4,8 meses ela dobra. Então eu fui engolido por essa demanda. Empresa que indica para empresa, palestra no evento, mais umas 5 empresas chamam, né? Então isso acabou se tornando o meu tema número 1. Caramba. Então eu vim aí na sala de aula ajudando os executivos empreendedores a prepararem um projeto inicial de IA. Aí eu recebo o convite para assumir como Chief AI na Make One. Agora eu encaixei a peça que faltava. Consultoria de implementação de projetos de IA nas empresas. A Make One é Make One ou Make Lab? Make One Lab. Make One Lab é uma unidade de negócios dentro da Make One. Tá, a Make One Lab, ela é o que? É uma consultoria? Explica o modelo de negócio do qual você faz parte. A Make One representa uma espécie de grupo, é a antiga Telesul Comunicações. Tá. Na década de 90, ela vendia ramais telefônicos. Anos 2000, a call centers. Isso eu te perguntei no offline, né? No online é a primeira vez. É que ele já me explicou isso, mas eu preciso trazer para vocês saberem. Né? 2010 para frente, Wi-Fi, Access Point, assim por diante. Com clientes, os maiores clientes do Brasil e de fora do Brasil, e também em parceria com HP, com grandes empresas de tecnologia. Só gigante. Então, era uma empresa de telecom com tecnologia, só que a tecnologia passou na frente. E o portfólio foi crescendo e a demanda dos clientes também, ao ponto de ser estratégico ter uma unidade de negócio só para entregar projetos de AI especificamente. Caramba, né? que legal, cara. Então... E você tá dentro dessas gigantes.
entregando projetos de IA, deve ser muito legal, cara. É muito legal. Muito e legal. aí eu percebo uma coisa que o empreendedor que está nos assistindo já pode levar essa ao seu favor. Tem 5 estágios de maturidade digital para uma empresa. Quanto mais imatura, menos resultado a IA vai dar. Quanto mais madura, mais resultado. E você já pode começar a fazer essas mudanças hoje. Primeiro nível, digitalização. É aquelas coisas que estão no papel, estão no fio do bigode, sabe? Poxa, isso não está nem digitalizado, não é planilha, não é PDF, não está gravado, enfim. Nossa. Então o primeiro caminho é digitalizar, mas não para por aí, né? Depois da digitalização, você tem integração digital. O que é isso? Seus dados, seu CRM, seu financeiro, suas mídias sociais, seu chatbot, eles precisam ter uma integração direta. Não dá para ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. E não dá para estar em caixas isoladas, né? Então essa é a integração digital. Terceiro, a palavra que a gente já falou aqui, transformação digital. O que é transformação digital? É quando a tecnologia já está posicionada, mas as pessoas ainda não expandiram a mente. Então, transformação digital não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. E aí você vai trabalhar habilidades, repertórios, mentalidade, cultura. Essa é a transformação digital, né? Até porque quem tem tudo isso consegue levar a tecnologia muito mais além. Total. Então, digitalização, integração digital, transformação digital. E aí o quarto passo é a inovação digital ou inovação corporativa, mais fácil de encontrar. E a gente fala que a inovação ela tem 2 camadas anteriores. Criatividade, ideias. Invenção é começar. E a inovação é o feedback que a invenção gerou, é o valor. Sim. Então, criatividade, pensar, invenção, criar e inovação, valor, né? Então, a inovação digital é a gente conseguir fazer algo fora da curva, fora do óbvio, com os nossos negócios. E aí negócios se reinventam. E nessa reinvenção de negócio, cara, isso é demais. A empresa pode ter um faturamento que aumentou, uma audiência que aumentou, mas acontece muito isso também. A empresa pode começar a oferecer um produto ou serviço que ela nunca ofereceu. Isso é uma diversificação que nasce na inovação corporativa. Caramba. Então isso é muito importante. Na era digital isso só ganha possibilidades ainda maiores, Total. né? Eu vi uma história que o Walmart tinha muita dificuldade com o Walmart.com para crescer, que é o braço digital. E o Walmart.com respondia sob o Walmart tradicional. Os mesmos diretores, os mesmos processos, as mesmas rotinas, os mesmos sistemas. Sim. Até que um CEO do Walmart teve a decisão. Cara, vamos tirar o Walmart.com da nossa governança e vamos criar uma governança lateral para eles. Com o seu CEO, CFO, descendo, né, a cascata. O Walmart.com, depois disso, cresceu tanto, que a estrutura do Walmart presencial foi colocada embaixo do Walmart.com. Caraca. Então, tem até um livro sobre isso, que é... Isso é louco, porque o fato de criar um par de gestão fez com que aquele potencial se desenvolvesse. Coisa que muitas vezes abaixo ou subordinado, cara, muitas vezes é colocado na geladeira. Sim. Porque a galera que tá lá na poltrona já há 200 anos fala, não, isso aqui não dá nada. Sim. Ah, não, IA, deixa quieto. Só que se você tem uma empresa que pode se adaptar a IA e vender esse serviço, se você coloca uma gestão totalmente à parte, aquela pessoa vai pegar aquilo e vai fazer desenvolver. Sim. E você perde... Nossa, cara, e pior que em empresa grande, eu vejo que deve perder o... Eu atendo muita empresa grande. E uma coisa que eu busco muito na minha empresa é crescer sem me tornar grande do jeito de pensar desses caras. Exato. Porque é muito travado. É muito travado, cara. É isso aí. E é um corporativismo gigantesco. Então, são pessoas que mandam com alto poder de mandar, mas que ainda são executivos, são funcionários da empresa. É a lógica do transatlântico versus jet ski. Exato. Colocam, às vezes, interesses próprios à frente, por causa que é medo, ego, enfim, preocupações. E no final, jogam contra a própria empresa. Porque, cara, você não se adaptar, por mais que isso lhe custe a cadeira que você está sentado, é pensar no bem maior. Porque se você faz isso, você mata a tua função, se a empresa for o mínimo inteligente, ela vai te valorizar em outros lugares. Porque no final das contas, foi você que apontou aquilo. Exato. Mas é isso, olha isso. A ideia do Walmart, cara, que representa tudo isso, cara. Esse termo que a gente está pautando aqui, esse corte, é sobre ambidestria organizacional. Esse é o termo se você quiser achar sobre isso, literatura, artigo, etc. E tem um livro do Sandro Magaldi, José Salib Neto. Salib é fundador da HSM, né? O Sandro é cofundador do meusucesso.com, com o Flávio Augusto. Conheço. Eles fizeram o livro Gestão da Manhã, e eles têm o livro A Estratégia do Motor 2.
É o penúltimo livro, só sobre isso que a gente está falando. Agora saiu um novo, A Arte de Fazer Perguntas, na era dos prompts, né? Então, o quinto nível a gente percorreu aqui, digitalização, integração digital, transformação digital, inovação digital. O quinto é a implementação da IA. Entendeu? Então, dá para implementar IA sem isso? Dá. Mas vai ficar ali num nível superficial. Como a gente fala, o ChatGPT é só a ponta do iceberg. Só que se você é empreendedor numa empresa de 50 mil de faturamento, de 50 milhões, ou de 5 bilhões, se você percorre isso nas camadas do seu negócio, cara, você vai crescer, diversificar e inovar. Não, nesse sentido, eu sei que é ciência e arte, mas esse lado é um pouco mais ciência, sabe? Total. Se vai crescer múltiplos milhões em centenas ou milhares, aí sim depende, aí entra o lado arte. Mas andar para frente, crescer e inovar, com esses passos, com certeza, dá para ter muita coisa boa. E, cara, você falando isso sobre transformação, entrando na parte da transformação, que é o terceiro, se não me engano. Sim. Faz muito sentido, porque não adianta você enfiar a goela abaixo tecnologia na tua equipe se você não muda a cabeça delas. Exato. Por isso eu vim de treinamentos. Sim. Empresas que contrataram tecnologias caras, não tiveram resultados, ficaram frustrados e falaram, vamos investir nas pessoas para depois na tecnologia. E tem uma coisa importante também. Quando a empresa decreta uma tecnologia de cima para baixo, o colaborador pode não se empolgar, pode se sentir ameaçado de ser substituído e vai lá sabotar o sistema e sabotar a tecnologia. Exato. Sistema céu do ar, Ele sistema boicota, ruim. ele boicota. Só que está acontecendo enquanto a gente está falando aqui. Aí o que acontece? Quando você promove workshops, hackathons, com pessoas e habilidades, você vai levá-las à descoberta. Quando elas chegam nas hipóteses de descoberta, elas vão implorar para a tecnologia ser implementada. Aí você encontra uma coisa com a outra. Porque ela percebe que a tecnologia vai facilitar o trabalho braçal dela, Exato. operacional dela, enquanto ela ela vai desenvolver o melhor dela. Exato. Então eu vejo que na era da inovação, dois termos que eu não conhecia, porque fogem do repertório do empreendedor comum. A diferença de dialética escolástica e dialética heurística. O que é dialética? Diálogo, de acordo com a escola grega de pensamento. O que é escolástica? Razão versus razão. Então tem muito empreendedor, tem muita área, tem muito projeto que tem um monte de gente se socando com a razão, para ver quem tem razão. Isso normalmente não leva à inovação. O que é a heurística? Que filosoficamente falando é muito mais novo. Sim. A heurística não é sobre razão, é sobre descobertas. Cara, isso é a cara da inovação. Sim. Tem muita gente querendo fazer o seu ponto prevalecer no negócio, entre sócios, entre áreas. E na heurística isso não é a razão que ela existe. Na heurística, cara, tem um ela monte existe para questionar, para perguntar, para ir atrás, para descobrir. Tem um monte de coisa ao nosso redor, tem um monte de coisa que a gente não domina, tem um monte de incerteza. Total. Vamos descobrir juntos? Não existe verdade absoluta. Eu não tô contra você. Nós vamos juntos descobrir o que a gente não conhece. Legal. Esse é um ambiente de inovação. Pode buscar na história das grandes big techs, nas brasileiras e nas startups mais novas. Ou as mais recentes. O Lovable AI, lá da Suécia, sim, que ajuda a programar sem código com IA, eu tenho certeza que a cultura deles respira o que a gente está falando aqui. Porque senão jamais eles tinham chegado nesse resultado. Exato. Tem um Tarcísio Murrano lá até hoje. É isso aí. E man, cara, falando um pouco mais da IA aplicada ao mundo do empreendedor, né, ao mundo empresarial, você explodiu minha mente conversando aqui nos bastidores de que GPT é a ponta do iceberg, cara. Então você tá usando a internet, nossa, eu tô super antenado na internet, o quanto ela pode me ajudar, mas tá usando a internet, você tá acessando o servidor do IG, amigão. Tipo, exato, trazendo internet de isso, escada. Internet de escada. Cara, a inteligência artificial é muito mais profunda. Uma coisa que eu vejo também no mundo empreendedor então fiz esse paralelo, daqui a pouco eu vou juntar os dois. Muitos empreendedores colocaram o ChatGPT para eles ou para algumas pessoas da equipe e já acham que já estão aplicando IA. Respondendo e-mail, respondendo e-mail e tal, mas isso aí, de novo, também é a ponta do iceberg. Mas eu vejo que quando eles vão para águas profundas, eles acabam se perdendo, porque isso exige que ele tenha braço de pesquisa, aprendizado, criação e então implementação. Porque como você falou e falou muito bem, uma implementação de IA dentro de uma empresa precisa de 5 níveis. E às vezes a pessoa está lá no primeiro, segundo e falando, pronto, vamos para IA. Sim. E aí nem treina as pessoas mostrando essa importância e tudo mais. E aí eu sinto que, por mais que a tecnologia está muito avançada e dobrando de qualidade a cada 4,8 meses, 6 meses, enfim, dobrando de capacidade e tudo mais, eu sinto que
a galera que ainda não entendeu tá ficando cada vez mais para trás, obviamente, e vai ficar cada vez mais difícil de acompanhar. E por outro lado, eu vejo que os caras, os donos até estão antenados um pouco no que está acontecendo, os agentes, como fazer integrações e tudo mais, só que o cara não consegue criar trazer essa tecnologia para dentro de casa por falta de braço. E aí eu tava conversando esses dias com um amigo, eu falei assim, cara, você lembra quando o Google lançou o Ads, o AdWords na época? Junto com essa invenção vieram os gestores de tráfego, Sim. que foram as pessoas que aproximaram essa tecnologia do empresário. Então, peraí, paga aí 20% da mídia e contrata. Qual é a profissão? Eu sei que tá difícil pra caramba encontrar, justamente porque é o que você falou, você tá sendo engolido. Todo mundo que fala de IA, bum, é absorvido por essa transformação toda que tá acontecendo no mercado. Mas, pô, uma empresa pequena, uma PME igual a minha. Pô, eu quero lá, eu já estou usando inteligência artificial, tenho já automatizado vários processos, mas tudo depende de mim. Eu coloco algumas pessoas para fazer, mas não é a mesma coisa, porque ela precisa, de certa forma, também ter uma visão de processos, uma visão do negócio, uma visão mais madura, até para entender aonde que a IA pode ajudar. E eu sinto que me falta braço. Se eu tivesse nada para fazer, eu em 3 meses teria mudado muita coisa na empresa, mas eu não tenho esses 3 meses. Sim. A PME qual é o caminho que você sugere para um empreendedor médio, pequeno, de implementar IA? Com qual existe uma profissão que se contrata? Existem consultorias que estão dentro do valor do ticket que essas empresas podem pagar? Que dica que você dá para a gente, de fato, ir para aplicação, para a vida real, sair da ponta do iceberg e aprofundar isso no dia a dia das empresas? Ótima pergunta. É uma pergunta de $1 milhão e eu acho que a resposta dela é uma jornada, né? Tá. Primeiro, você perguntou, né, que tipo de profissão pode nos ajudar, por onde... Se eu quiser achar alguém que faça isso... Que tipo de profissão a gente tem que investir dentro da empresa? É o gestor de TI? E eu tenho visto que os gestores de TI e CTOs não são os que estão implementando a IA. Eles são os guardiões da qualidade, da segurança, da homologação das soluções tecnológicas, e são extremamente importantes. Então, o que eu percebo? Antes de a gente falar da profissão, é o tipo de profissional. Então, nós temos no mercado especialistas, generalistas e tem um outro termo que se chama nexialistas. Então, o especialista é aquela pessoa que, na sua empresa, especialista em vendas, em produção, em atividades fim. Os generalistas são os gestores, lideram equipes, pessoas, expedientes, unidades, tem um olhar horizontal e tem confiança também, maturidade para liderar. Nem todo mundo tem. Especialista, generalista. O que é o nexialista? Ele é uma combinação das duas e ele também é uma combinação de temas. Então, por exemplo, você pode ter um advogado especialista. Puxa, cara profundo, ganha casos em sua maioria. Um advogado generalista. Fundou um escritório de advocacia. Tem até advogados melhores que ele debaixo dele, mas ele tem um olhar de negócio. O que é o advogado nexialista? É um exemplo. O que combina o direito com o vetor tecnológico. Um amigo meu no Brasil chama Caio Sanas. Ele juntou direito com blockchain. Ele tem uma carteira valiosíssima. Ele escolhe os clientes. Ele vai palestrar em Dubai. Falou em Dubai recentemente, o Senado pediu para ele falar numa auditoria de cripto. Então, ou seja, ele combinou direito com blockchain, parece estranho, mas fez dele um advogado nexialista no novo patamar, né? Ou, por exemplo, tem plataformas de jurídico e compliance com IA no Brasil. ChatADV, Jurídico AI, JusIA, do jusbrasil.com.br e Advoga AI. Como essas plataformas nasceram? Alguém com um olhar de direito e de inteligência artificial combinou as duas coisas e falou, não vou ficar atendendo cliente. Vou criar uma plataforma que a pessoa paga uma assinatura. O ChatADV tem mais de 20 mil usuários. O Jurídico AI tem mais de 100 mil advogados que assinam. Caraca, bicho! Foram premiados no Web Summit em Portugal, homenageados lá. Então, tá vendo? Toda a profissão pode fazer essa reflexão. Nós precisamos de especialistas no mercado, sem dúvida, especialmente para ciência, saúde, né? Eu não quero ter um piloto de avião na minha viagem que seja generalista. Total. Que ele entende um pouco de avião, um pouco de helicóptero, um pouco de barco. Quero o cara seja especialista, pô. Mas você precisa somar especialistas com generalistas e nexialistas. Os dois continuam sendo importantes, mas esse terceiro é que vai virar o jogo. E no nexialista a gente concentra a transformação com a IA.
Então, essa pessoa vai ser o ponto focal. E tem uma coisa importante também. Uma empresa inovadora, ela não tem uma área de inovação. Ela tem uma cultura de inovação. Total. Só que o caminho de entrada pode ser um Chief of Innovation, um diretor de inovação, gerente de inovação. Não importa a senioridade. Mas é uma pessoa que ela vai fomentar na empresa temas, educação sobre isso, preparo, pautas, uma esteira de inovação ou de transformação digital, independente do nome do cargo, né? Então, para uma empresa ter IA, é importante ela ter um Chief Innovation ou um Chief AI, né? Mas isso numa pequena e média empresa, você acha que cabe? Exato, aí entra uma questão. O Chief AI, poxa, é um alto salário, é uma profissão que está muito prestigiada, Paga né? 30 pau? Eu acho que um salário de Chief AI, no mínimo, 20 mil, e dependendo do contexto, pode chegar a 150, 200 mil. Boa. Com Nas seus, gigantes, né? com Nas seus gigantes. benefícios também, né? Porque pode ter um variável. E aí, o que acontece? A empresa de menor orçamento, ela pode pegar alguém que já está na função de tecnologia ou transformação digital e evoluir essa pessoa para IA. Para isso. Né? Perceber dentro da empresa. Quem tem um caminho mais curto para evoluir para IA? Normalmente a pessoa que é mais curiosa, interessada, que já está aplicando na prática, né? Para si e para suas responsabilidades. Uma outra possibilidade, trazer uma pessoa e assalariar, que pode não caber no orçamento. Uma terceira possibilidade, um termo relativamente novo, o executivo sob demanda. Eu já vi pessoas que atendem, um Chief AI de 10 empresas. Caramba! Entendeu? Volume menor, orçamento menor, mas Que na legal. soma, algumas coisas são repetidas e parecidas. Essa pessoa vai ter um repertório de ferramenta, de contratação de fornecedor, Caramba. entendeu? De mão Um de know-how obra de 10 disso. negócios. Exato. Caramba! Isso é super válido e é uma profissão do futuro. A pessoa se tornar um Chief AI sob demanda. Então imagina, uma pessoa que entende muito do ramo automobilístico, ela combina esse know-how e essa carteira, esse conhecimento, esse ecossistema com inteligência artificial. Ela pode levar 1 ou 2 anos para conseguir colocar isso de pé, mas daqui a pouco ela vira Chief AI de 10 concessionárias, por exemplo, Caraca. ou de distribuidores. Que legal. Entendeu? Eu acho que tem muita gente tentando captar o próximo infoproduto, o próximo aplicativo. Calma. Infoproduto e aplicativo são canais. Mas antes, você tem a profundidade aqui da proposta. E, claro, uma premissa que eu acho muito legal, ainda mais aqui no Além do CNPJ, comece um negócio pelo conteúdo. Essa é uma máxima legal. Antes a pessoa começava pelo CNPJ, pelo lugar, pela equipe. Hoje, quando você começa pelo conteúdo, seja podcast, e-book... Você gera audiência e essa audiência depois você... Audiência, comunidade, conversão, aí depois você contrata o que Aí precisar. você pesquisa o que eles precisam e cria o produto. E na pra era eles. da IA, essa escala fica muito mais barata. Então, criar conteúdo na era da IA, muito mais fácil. Muito mais fácil. Né? Criar comunidade e gerir com IA, muito mais fácil. Tem uma micro SaaS de IA brasileira, chama My Group Metrics. Você pluga ela dentro do seu grupo de WhatsApp e no fim do dia ela faz um resumo com o que foi falado no grupo. Caraca! E posta dentro do grupo. My Group Metrics faz exatamente isso. Entendeu? Surreal! Então, uma forma de... E eles não se posicionam com a ferramenta de WhatsApp, mas de gestão de comunidade. Então, pensa. Audiência, comunidade e cliente. Caramba, Esses que três legal. níveis. Pô, puta ideia, mano. E na era da IA, vamos anabolizar isso daqui? Quanto custa você traduzir conteúdo para inglês e espanhol na era da IA? Texto, quase zero. Zero. Áudio, muito menos do que o salário de um jovem aprendiz. Vídeo, no máximo um salário mínimo. Então, ou seja, o novo empreendedor na era da IA não pode mais ter isso como uma opção, mas precisa ser a sua largada. Marketing de conteúdo, multi-idiomático, com essa estratégia de funil nova. Então, isso gera uma nova percepção. Além das automações, né? Total. Poxa, de repente é o WhatsApp que já manda daqui, puxa pra lá, e é o Omnichannel, coisa que já estava na mesa. Mas tá todo mundo pensando, é pra mim ou não é? Cara, na era da IA, isso é dinheiro na mesa. Isso que a gente tá falando é isso. Não tem só Quem microfone. fizer mais rápido é dinheiro na mesa. Exato. E tem uma coisa interessante. O ponto de saturação de concorrência na era da IA, ele é muito novo. Vamos supor, se alguém na década de 90 para 2000 falasse, vou começar um banco aqui no Brasil, você ia falar, você é louco. Já tem Itaú, Bradesco, Santander, etc. Não faça isso. É caro, é demorado, é burocrático, né? Vem o Nubank e tem a seguinte sacada jurídica no começo. Alguém falou, Desveles, Cris Junqueira, vocês não tem que fazer uma instituição financeira. Vocês podem criar um CNPJ de arranjo de pagamento. Vocês vão ser 100% legais, vai ser mais rápido, mais barato e já vai atender o que vocês precisam.
Vocês não precisam ter a mesma estrutura jurídica do Itaú, Bradesco, Santander, etc. Isso viabilizou o Nubank começar leve, rápido e barato. Caramba. Agora que é uma pressão para eles virarem instituição financeira, eles vão escolher se tira o Bank do nome ou se vira, né? Aquele filme A Fome de Poder, do McDonald's Arcos Dourados, Sim. tem aquela conversa épica, acho que com um contador ou advogado, acho que é o contador. Ele fala pro Ray Kroc, seu negócio não é vender hambúrguer, seu negócio é ter terreno para ter o McDonald's como inquilino. Isso é uma sacada tecnológica? Não. Então, às vezes, a gente subestima que a inovação possa vir além da tecnologia, né? Daqui a pouco a gente começa um novo projeto, além da tecnologia, né? Porque a tecnologia é commodity. Sim. Então, pensa bem, a mesma tecnologia na mão de um empreendedor ou uma empresa, pensa dois diferentes. Um empreendedor ou uma empresa que não tem cultura digital, que não tem cultura de experimentação, que não tem novas gerações trabalhando consigo. A IA, com esse empreendedor ou essa empresa, vai ajudar, mas muito pouco. Agora imagina a IA numa empresa de mente aberta, transformada, que prototipa, testa, diversifica. Que gosta de tudo testar e validar com IA. Que entende que o risco é matéria-prima da inovação e não o contrário. A IA nesse ambiente vai explodir. Então, eu ouço uma frase que eu acho legal a gente desconstruir ela um pouco. Sem cultura de dados não adianta ter IA, ou sem estrutura de dados não adianta ter IA. Sim ou não? Sim e não. Uma empresa que tem uma estrutura de dados madura, por exemplo, claro, vai dar para fazer várias coisas legais com IA em tempo real, análise preditiva, tal, show. Mas uma empresa que não tem cultura de dados, ou não tem dessas camadas que a gente apontou aqui, não tem digitalização, nem integração, nem transformação, nem inovação, a IA pode ser um novo pretexto para isso. Porque, por exemplo, imagina que a IA está pegando todas as atas de reuniões da sua empresa, ela está integrando CRM, vendas. Então, você não tinha uma estrutura de dados, uma cultura de dados. Mas com IA, você vai ter isso com mais velocidade, mais barato do que nunca. Exato. Então, a IA, ela é meio que... Sabe quando você está jogando um fliperama e acaba, e de repente você põe uma nova ficha, você consegue recomeçar, né? Ele é um contínuo, né? Então, eu acredito, cara, e eu saio dessa frase de que, não... Tem gente que pensa assim, se eu não tenho uma estrutura robusta de dados, se eu não tenho um CTO na minha empresa, um orçamento menor, não adianta ter IA. Adianta. No começo vai ter resultados menores, óbvio. Você vai ajudar ali na produtividade. A rampagem de resultado é mais lenta, mas de repente... Pega a IA e volta para o capítulo 1 e começa a revisar tudo que não estava legal, que você deixou para depois, na lógica da IA. Você vai ter uma transformação digital muito mais rápida. É isso, cara. Então, isso não está sendo falado, cara. Ninguém fala isso. Por quê? É caça-clique. É falar assim, a IA é o novo treinador do futuro. A IA vai roubar o seu emprego. A IA fez uma voz de robô uma com a outra. Não, e tá tudo assim. Hoje em dia, falar de IA é só... O robô de IA na China falou com o outro... Parece um fofoquei de IA, cara. Porque é audiência, é caça-clique. Mas, cara, isso assusta o empreendedor, só distancia do real jogo. Então, pensa bem. Compara os caça-cliques com a conversa que a gente está tendo aqui. Quão distante você fica das reais oportunidades por conta dessa camada de notícias que desinforma. É só pegar putz, não tenho nada pronto. Usa a IA para ajudar a fazer isso. Exato. É isso. Então, tem uma outra coisa legal com a IA, que eu acho que vale muito a pena. Eu chamo de curva da IA. Isso é para você situar em que momento você está com a IA. É assim, prompts, chatbots, assistentes, ferramentas, agentes e integrações. Então, quando a IA chegou com o ChatGPT, óbvio que a IA já era uma provocação lá em 1950 com o Alan Turing, e ela foi crescendo, né? Conforme a capacidade computacional evoluiu. Mas o ChatGPT é público em 30 de novembro de 2022. Qual a primeira coisa que a gente começou a ouvir? Prompts. O jeito que você pede pode dar um retorno. A pergunta influencia na resposta. E no Google isso já rolava também. Sim. Só que agora com um potencial muito maior. Você pode fazer um prompt junto com um anexo. É outro nível, né? Por exemplo, você abre um cliente que você está atendendo lá um potencial orçamento. Você grava a conversa numa ata de reunião online. Você pega a transcrição disso, põe como anexo e põe um bom prompt. Agora você tem dados, entendeu? E os dados, não é que você tem um data center com tudo. Exato. Mas é um doc, é um XLS de... E resolveu. Você subiu uma planilha com produto e preço, você subiu o texto com a conversa da reunião e a necessidade, talvez você esqueceu de algum detalhe, você calibra um prompt legal, poxa, acabou. Já é outro jeito de trabalhar. É matador. É um chat GPT muito acima do que estão usando aí fora, né? E aí uma outra coisa legal também. Nessa linha de prompt, não existe o prompt perfeito, mas a gente pode melhorar com isso. Vamos supor, você está pensando em usar o chat GPT, o Google Gemini, para algo de marketing, um projeto novo de marketing aí, marketing e vendas.
transforma num prompt, uma explicação rápida desse projeto, vai na IA e fala, olha, estamos pensando em fazer isso. Atue como especialista e me faça 10 perguntas transformadoras sobre esse projeto. A IA vai lançar 10 perguntas sobre o seu projeto. E você, lendo as perguntas, vai falar, caramba, a gente não tinha pensado nesses detalhes. Isso é um jeito diferente de fazer prompt. Porra. É o prompt invertido. Outra coisa também, ao invés de você tacar um prompt de uma vez, fraciona o prompt em etapas. Isso chama chain of thought, como se fosse corrente de pensamento. Então, você fala um detalhe, a IA responde, você fala outro, a IA responde, você vai desdobrando o contexto, o potencial da IA aumenta também. Entre uma outra coisa que eu também gosto muito, você falar para a IA assim, ó, tô tentando resolver tal problema, tal situação, sugira para mim 5 prompts que possam ser pertinentes para essa minha situação. Caraca, você pede o prompt para IA. A IA gera os 5 prompts. Nunca tinha tido essa ideia. Você lê e vai vendo qual faz mais sentido para você. Caralho, fudido. De repente você pode até combinar, ó, mescla o 2 com o 3. Aí depois você pega e adiciona uma outra coisa. Você pode ter um prompt que a gera que você completa. Caramba, então, você legal. põe ali o contexto da sua empresa, você põe, sei lá, o seu faturamento, o seu objetivo dentro do prompt. Então, isso é muito legal. E uma das minhas descobertas mais recentes, eu peguei o Design Thinking Duplo Diamante há 2 anos atrás. E o Duplo Diamante do Design Thinking é o seguinte. Você define um problema, um desafio, uma oportunidade. A gente está cheio disso, né? E você vai percorrer 4 etapas no Duplo Diamante. O primeiro diamante tem 2 etapas. Empatia e causa raiz. O segundo diamante tem mais 2 etapas, criatividade e protótipo. Eu transformei isso em prompts. Então, um design thinking, uma rodada de design thinking que normalmente você chama a sua equipe e faz de 4 a 8 horas juntos. As empresas mais inovadoras do mundo ficam fazendo design thinking várias vezes na semana. Produto, serviço, aperfeiçoamento, projeto. Eu chamo de design thinking generativo. Estou escrevendo um livro sobre isso. Chama design thinking generativo. Eu construí prompts para o empreendedor, sozinho ou com equipe, fazer o que levaria 8 horas em 20 minutos. Nossa, cara. E 20 minutos é o tempo de leitura, não o tempo da IA responder, tá? E aí você vai até o final do Design Thinking. Ali você teve vários insights, várias percepções. E eu tenho aplicado isso. Comecei a aplicar isso na Tecnisa, espontaneamente, com amigos que eu tenho ali, atendendo em consultoria. Eu dando Design Thinking para eles, comecei a citar os prompts. E eles começaram a fazer com prompt, começaram a sinalizar que estava legal. Caraca. Fiz isso na Saint-Gobain, fiz isso em várias empresas. E comecei a aterrissar isso no formato de livro. Passa um tempo, a Ideal, aqui, pode ser que eles já estavam no jogo muito antes do que eu. Eles criaram um Design Thinking, mas a Ideal está vendendo webinars e workshops online de Design Thinking com IA. Isso para mim não importa quem chegou na frente, mas é a confirmação. Exato. A maior escola de Design Thinking do mundo. E Design Thinking é o DNA da inovação hoje em dia, né? Tá fazendo Design Thinking com IA. Então, isso gera um diferencial muito grande. Agora, um outro pulo do gato com a IA. Seja para você fazer um prompt que vai te ajudar, ou para você fazer uma rodada de Design Thinking generativo com apoio de IA, transversalidade. O que é isso? Você pega, roda essa sua sessão criativa, inovadora, gerencial, em uma IA, ChatGPT, por exemplo. Salva toda a resposta, põe no documento de Word, vamos dizer. Pega o mesmo prompt, joga no Google Gemini. Salva a resposta, joga lá também. Repete isso no DeepSeek, no Anthropic, naquela IA francesa Mistral, na Manus, no Perplexity. Eu rodo em 15 IAs diferentes. Caraca. Aí meu documento do Word, ele tem o prompt em cima e abaixo eu vou colocando resposta do GPT, coloco. Resposta do Gemini, coloco. Salvo tudo isso no arquivo único. Volto, por exemplo, para o GPT, pago plus $20, ativo o modo investigar, aquela lunetazinha, faço o upload das respostas das 15 IAs sobre esse meu projeto em questão e falo: examine, estude e aprenda profundamente com a resposta dessas 15 IAs. Verifique se há alguma inconsistência, alguma falácia, acrescente algo que faltar e me faça um documento final. Cara, ele vai levar uns 20 minutos processando isso. No Plus, você tem 30 rodagens do modo investigar, né? E vai te trazer um documento no final de chorar. Puta, cara, surreal. Entendeu? Eu já uso investigar para outras coisas. Você pode revisar contrato e tal. Tem mas, umas coisas... cara, isso pra... Nunca tinha tido essa ideia. Ele vai estudar o que 15 algoritmos
levantaram Nossa. e vai transformar no relatório final. É o creme de la creme. Aí ele é a Matrix, digamos assim, do novo projeto. Aí dali você pode sair do modo investigar e falar, legal, agora transforma isso para mim num plano de implementação para 12 meses, por exemplo. Caraca. Eu não quero contratar ninguém, então tá aqui a lista da minha equipe atual na empresa, atribua para 2 horas de trabalho diário de cada um papel desse projeto. Aí ela vai jogar 12 meses. Caraca. Você fala, gostei dos 12 meses. Ou você pode não gostar de algo e alterar também. Aí você fala, agora transforma isso em blocos mensais. Ela vai detalhar esses 12 meses no que cabe em cada mês. Gostei. Agora preciso de mais detalhamento. Cria para mim rotinas semanais sobre isso. Aí ela vai detalhar ainda mais. Caraca. Aí tem uma coisa que eu gosto muito. Agora crie um detalhamento diário e horário disso. Nossa. Aí ela vai você falar. cria uma agenda. Exato. De trabalho. Exato. Aí você conecta com o Trello, com o Google Agenda, Caraca. Outlook, entendeu? E essa parte, a gente já tá chegando na parte final, mas, cara, eu preciso perguntar isso aí. Essa parte de integração, igual você falou. Pô, pega isso, atrela com um WhatsApp para disparar automático e depois a gente já pode atrelar a um Trello. O que você me recomenda, assim, tipo, recomenda aos empreendedores, qual ferramenta para essa integração, para a gente sair da ponta do iceberg, do ChatGPT. Eu já uso todas as outras IAs também, de Psique e tal, Manus, que é ótimo. Mas essas integrações, para qual caminho que o empreendedor segue? Cara? Legal. Tem 3 formas de você implementar uma solução de IA e a integração que você perguntou cabe aí. Isso é uma metodologia que eu organizei. Talvez tenha mais gente no mundo fazendo também. Primeira etapa, no code. Segunda etapa, low code. Terceira etapa, high code. Tá. O que é o no code? Não existe programação nenhuma. Tá. É uma solução que você vai assinar, colocar o seu cartão, seu e-mail. Tem até às vezes um uso gratuito. Tá. Mas você não tem muita personalização. Você não tem o melhor caminho tecnicamente falando de segurança de dados, da informação. Você não consegue garantir que aquilo não esteja treinando uma IA pública, né? Quanto mais acionamento você fizer no no-code, o preço fica muito caro, muito rápido. Por isso que tem ferramenta que é fácil de começar. Mas se tem muito acionamento, fica caro. Qual ferramenta, por exemplo, que poderia ser uma Aí, por exemplo, a sua pergunta no no-code, make.com, antiga Integromat. Ela faz integrações e automações. No low-code, você tem o N8N, né? Que é integre tudo a tudo. Esse é o slogan deles. Integre tudo a tudo. Então, no N8N, você já consegue ter muito mais fluidez de conexão. Só que aí precisa de um low-code, esse low-code exige um programador, ou não necessariamente? Programação feita por IA. Caraca, então, então mesmo sem conhecimento de programação, você consegue usar o N8N. Essa rotina que eu tô falando, o no-code e o low-code é para o profissional não tecnológico. Caraca. Na primeira instância, programação visual, parece um canva.com. Na segunda instância, onde precisar de código, você pode gerar na IA. Então, o Sundar Pichai, CEO do Google, disse há pouco tempo que 25% da programação do Google é feita por IA. Né? Caraca. Então, o programador hoje ele é um revisor de código. Aí no low code, se der um BO, você joga, aí navega entre as diferentes, pede para revisar e achar o problema. Se mesmo assim não encontrar, aí um programador, amigo, consultor, enfim, vai atuar para revisar o que aconteceu, sabe? E aí você tem o low code. Que sai muito mais barato. Exato. O high code é a tecnologia proprietária. Aí precisa de programação, precisa de desenvolvedor, mas qual que é o pulo do gato aqui? Antigamente era ou entrar pelo high code, caro, demorado e estrutural, ou não entrar. Por exemplo, uma startup que precisava fazer seu aplicativo, normalmente o primeiro cheque era para isso, né? Exato. 100 a 300 mil ali para estrutura tecnológica. Hoje não. O no code você já põe de pé no mesmo dia. O low code talvez você precisasse de 7 a 10 dias. E o high code, beleza, demora os meses que a gente já estava acostumado. Mas a gente não precisa esperar mais como esperava, a gente já tem um caminho de entrada. Que legal. E, inclusive, cara, quando você percorre o no-code e low-code, a fase do high-code tem um potencial muito maior. Porque você teve teste, evidência, já tá validado, erro pequeno, já faturou de repente. Exato. Então eu recomendo assim, o no-code, make no no-code, N8N no low-code e um Crew AI com Python, por exemplo, lá no high-code, né? Legal. Para fazer automação de processos gerenciais numa empresa, talvez um low-code seria o melhor, um N8N. Eu faria um make em um dia, no que fizer sentido.
que é rápido pra Exato. caramba. E o que eu peguei? E aí validou, funcionou, tá ficando caro, N8N. Exato. Entendi. Ou precisa personalizar um pouco mais, tal. Dá E pra outra, usar os dois? seria redundante. E o custo do make ficaria jogando lá em cima. Tá. Mas é uma coisa legal. As empresas de sistemas, SAP, eu tive na Salesforce lá em São Francisco, nos Estados Unidos recentemente, todas elas estão, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, melhorando suas APIs, criando suas próprias soluções. A Salesforce agora veio com Agentforce, que é o agente de IA da Salesforce, para o cliente não ter que ir para fora, né? Então, cara, uma coisa legal, eu peguei as etapas de criação de startup e usei essa nomenclatura para implementação de projeto de IA. Então, o no-code é para a gente ir da ideação à validação. O low-code é para a gente ir da validação à operação. E o high-code é para a gente ir da operação à escala. Então, por exemplo, uma empresa que tem unidades no Brasil todo. Não dá para você escalar essa ferramenta para o Brasil todo, todas as unidades e colaboradores, com no-code. Exato. Vai ficar caríssimo. No low-code, pode ser que você tenha alguns tetos, mas você consegue validar o MVP. Exato. Talvez uma hora vai dar uma travadinha lá, mas aí é a hora de programar porque validou. Exato. O low-code, ele parece um pouco uma gambiarra. Por quê? São blocos plugados. Então, a sua automação vem daqui, o gatilho vem dali, dados vem dali. No high-code, você já desce tudo, demole tudo no terreno e constrói tudo. Imagina assim, o no-code é como se fossem essas casas que vêm no container que o pessoal abre, estão super baratas, né? O low-code é como se você fizesse uma casa, parte com bloco, parte com um tipo de tijolo, parte com outra, mas assim, já dá para morar dentro, né? O high-code é descer tudo, fazer tudo bonitinho, né? O acabamento, o drywall, a estrutura, a construção. Tem empresa, cara, que vai chegar direto no high-code, não tem problema. Projetos milionários, já entendeu, que eu chamo isso de adesão. Entrou, contratou, colocou. Exato. Só que, cara, aí não é nem o preço, é o risco. Vale a pena mesmo fazer um projeto direto de milhões, sem antes... Que demora pra caramba. É aqui que eu conecto. Essa parte no code, a gente faz em paralelo com os workshops e hackathons. Caramba. Então eu estou educando as equipes de RH, finanças, marketing, jurídico, educando elas em workshops e hackathons. Estamos estruturando o fim do workshop ou do hackathon é a POC, prova de conceito, que é o no-code. Mas esses seus workshops e hackathons são abertos? Então, eu faço isso... Ou você tem feito só fechado para organizações que te contratam? Eu faço fechado para empresas. Tá. Já fiz com instituições de ensino, faculdades ou hubs de inovação e com ecossistemas, né? Informalmente falando aqui, desculpa a liberdade. Se a gente pega uma imersão de IA para empreendedores com quem está nos acompanhando no Além do CNPJ, a gente pode fazer 100% online com esses mesmos princípios e personalizar a abordagem. Por quê? Um empreendedor, se ele participa de uma imersão de IA para, sei lá, turismo, ele vai ter uma ferramenta que não tem nada a ver. Para RH... Para validar uma dessa, para a gente fazer um workshop, quanto tempo demoraria? Assim, um presencial, quanto tempo de workshop? Para funcionar bem do jeito que você planejou? No mínimo 4 horas. Não, mas no mínimo 4 horas. Eu estava achando que era 4 dias. Não. Podendo ser um tempo antes do almoço e depois... As imersões que eu tenho feito são nesse tempo. Um dia? Um dia. E eu tenho verticalizado com parceiros. Eu tenho um parceiro, por exemplo... Com prova de conceito já no final? Isso. Caraca, bicho. A entrega do fim do dia é a prova de conceito. A pessoa vai pegar isso, vai plugar lá dentro da empresa, vai validar ou não. Em um dia? Em um dia. Porra! Em um dia. Então, o que acontece? Eu tenho feito imersões de IA por segmento e departamento. Anteontem, fiz IA para profissionais de compras, suprimentos e etc. Mês passado, fizemos IA para finanças. IA para vendas e marketing, IA para jurídico, caralho, IA para RH, IA para logística e supply chain. Vamos trocar contato, eu tenho teu contato, mas vou te chamar aqui no final para primeiro. Eu tenho um clube de empresários, que eu estou com 40 empresários, porra, são 40 empresários com 3 bi de faturamento, então é tudo empresa já estruturada. E que a gente vai ter um encontro para falar de IA, mas vai ser um jantar para trocar ideia. Sim. Para todo mundo falar o que está sendo feito lá, mas, porra, comparado ao que você está falando aí, com certeza ninguém está tão avançado. Uhum. Então, se a gente pensar, o que você tem pronto aí? Filipão, eu tenho para compras para tal, tá? Vamos fazer um programa? Vamos. Uhum. Quanto que custa aí? Tanto? Sim. Eu vou lá, compartilho com a turma lá, a turma já fecha. Sim. Eu já tenho 40 pessoas fechadas para você. Sim. Para nós, porque eu vou entrar nessa. Show. Que eu vou ser aluno total disso aí, cara. Eu quero sentar na mesa e... Legal. Cara, vai ser um prazer. Não vai ser assim, faz aí para eles. Não, eu vou estar no meio. Eu vou ser aluno junto. Boa. Vou participar. E uma coisa que a gente tem feito no Mastermind, que é uma coisa que
cara, estamos testando agora e já validou, é o seguinte, todo mundo que tem empresa lá tem dores por falta de braço, de treinamento e tudo mais. Então nós estamos fazendo treinamento de liderança pros líderes das empresas. Sim. Então a galera, todo mundo, todos os membros estão mandando toda a sua liderança para um treinamento. Então dá pra gente começar a fazer isso também, não só pros empresários, e aí pros empresários dá pra gente mostrar um pouco do conceito do que vai rolar em compras, Sim. RH, etc. Mas, porra, agora vai ter o treinamento para RH, o treinamento para compras. Aí a gente traz os nossos funcionários. Exato. E a gente consegue desenhar um negócio desse. Essa é uma coisa que faz diferença. Às vezes o empreendedor entendeu algo, mas a equipe não foi capacitada para isso. Que é a transformação. Exato. A gente faz o braço da transformação também trazendo a equipe. Exato. Aí o que eu fiz? Nas minhas palestras, workshops, cursos, imersões, hackathons, eu parametrizo o meu público. É IA para estratégico e alta liderança? Ou tático e média liderança? Caramba, legal pra caramba isso aí. Operacional? Porque eu já fui para evento gigante aqui em São Paulo, entediante sobre IA. Cheio de palestra de patrocinador, não entra em nada prático. Foi um gigante um tempo atrás aqui. Exato. Um gigante. Entendeu? Eu falei, cara, tudo apontava para ser legal, mas não foi. E eu fiquei em crise comigo mesmo. Eu falei, cara, não adianta eu fazer textão na internet. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu pensar num jeito de organizar para que seja relevante para o público. Aí eu criei... Você está tangibilizando a inteligência artificial aplicada para a vida real, pô. Exato. E aí eu primeiro estruturei estratégico, tático, operacional, já aliviou muito. E depois, de forma departamental ou segmento, né? IA para varejo, IA para RH, IA para finanças. Legal. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprendo. Porque junto com esse pessoal, a gente sai com uma POC. E eu tô vendo a POC que todo mundo tá levantando. Então o meu conhecimento de aplicações vai crescendo também. A sua base criativa sobre o que dá para alcançar. Exato. Que essa é a grande dificuldade da IA. Porque na IA a gente descobriu que dá para chegar onde quiser. Sim. E aonde dá para chegar? O que é onde quiser? Exato. A gente acaba ficando sem braço criativo para entender o poder de ter asa. Exato, sabe? Exato. E aí nessa lógica, prompts, chatbots. Os chatbots hoje podem atender em qualquer idioma, podem entender áudio, devolver PDF. Não existia isso. E era caro. Então, nessa lógica que eu falei para você de integrações em no-code, low-code, high-code, eu colocaria aqui o no-code a POC, low-code ao MVP, high-code e a V1. Né? Chatbot pode passar por isso também. Então, por exemplo, um chatbot que você cria em um dia. Tem 3 brasileiras que fazem isso. GPT Maker, Zaya e Chatvolt. Chatvolt fica em Campinas, inclusive. Essas 3, você cria um chatbot no mesmo dia. Caramba. Só que, em algum momento... Um chatbot que interage dentro do seu WhatsApp. Exato. Pode estar conectado com o WhatsApp e outras plataformas. No low-code, pode ser que você precise personalizar um pouquinho mais, ou diminuir um pouco o custo transacional... E aí você pode ir para uma outra estrutura. De repente você vai colocar um LLM do GPT dentro de um WhatsApp Business e vai personalizar um pouquinho mais isso com o low-code. Legal. E no high-code, puxa, é você fazer um chatbot como Porto Seguro Saúde tem, como o Itaú tem, que daí a estrutura de dados não pode dar errado, não pode vazar, não pode ter nenhuma brecha, né? Então, não pode alucinar de nenhum. Mas aí que tá, né? A TakeBlip, por exemplo, os caras atendem com chatbots há um tempo. Tem empreendedores que contratavam com eles. É um grande desafio para eles. Porque hoje, com o meu login do Google, 7 dias grátis na Zaya, por exemplo, eu crio um chatbot e começo a usar. Claro que eu não tenho consultoria, acompanhamento e tal, mas dá para começar como nunca antes. Então, isso mexe. Tá ficando acessível. Até mesmo eu acredito, e eu tô hoje, né, como Chief AI na Make One, prestando serviços de implementação de IA nas empresas. Então, eu ajudo o pessoal a chegar na POC no educacional, a pessoa valida e volta para mim para a gente ir para o MVP e para V1. Né? É isso que a Make One faz. Então, eu ajudo em muitos contextos, até o pessoal gratuitamente a fazer POC. Caramba. Eu tenho vontade de fazer um hackathon online com umas 500 pessoas, todo mundo sai com POC. Que legal. Porque, POC é uma ideia um pouquinho mais aterrizada, cara. Não compensa querer ganhar com isso. E é uma alegria educar por meio desse E o cara vê que tá funcionando. Cara, a galera se anima, tal, isso que é bom. Tanta notícia ruim no mundo. Ele vê que funcionou na prática e ele só precisa estruturar isso melhor depois. Tanta gente com medo de perder emprego, perder pro concorrente e tal. Eu acho que a POC ela é até social, de alguma forma, sabe? Mas em algum momento a pessoa não vai conseguir continuar sozinha e nem deve, porque ela deve manter a atenção dela porque mais importa, onde mais gera valor. Total. Aí entra um parceiro de consultoria de tecnologia, faz sentido. Que ajuda. Mas eu também entendo que muita coisa da consultoria de tecnologia, a IA pode responder também. Tem gente que vem me fazer uma pergunta de alguma coisa, eu falo, já perguntou pra IA? Exato. Eu falo, putz, não. Vamos criar um prompt junto?
Eu pego a dúvida da pessoa, crio um prompt bem legal, a IA vai lá. Agora eu falo a mesma coisa, roda em 10 IAs isso. Acabou. Cara, você é um pesquisador com superpoderes agora. Tem uma outra coisa legal. Você pode colocar no seu prompt metodologias. Então, por exemplo, no prompt você pede para ela combinar aquilo com SWOT, 5W2H, Sim. pensamento lateral, 6 chapéus de pensamento. Cara, isso dá um resultado muito legal. Uma outra coisa também, você pode fazer perguntas sobre eventos. Então, por exemplo, qual é o maior evento de marketing do Brasil? Sei lá, Fire Festival, RD. Eu posso fazer perguntas assim, ó. Crie para mim um plano de marketing com os principais insights que foram a público dos últimos 5 anos do Fire Festival e do RD Summit, né, do RD Station. O que tiver público, se eu rodar em várias IAs, eu vou conseguir pegar isso cada vez mais. Sim. Eu fiz uma coisa recentemente. Uns amigos foram pro SXSW, South by Southwest, né, em Austin. Eu não podia ir, ia para os Estados Unidos 2 meses depois, ia ficar muita coisa e tal. Aí eu comecei a ver reporte de quem foi. PDF, post de LinkedIn, Miro, vídeo, live. Cara, eu juntei uns 60 conteúdos de gente que foi para XSW. Eu peguei até PDF de consultoria da Polônia, que foi para lá. Independente do idioma. Criei um assistente do GPT, no GPT Plus. Joguei tudo isso no cérebro dele. E tá público aí se você procurar. Eu chamei esse assistente de Insights, Takeaways, Ideas, SXSW 2025. Caraca. Então, você pode fazer um prompt dentro desse assistente, você vai ter mais direcionamento. Então, por exemplo, estou diante de certo dilema e tal contexto com tal orçamento. Joga lá. Crie para mim possibilidades de projetos com as melhores ideias do SXSW 2025. Ele vai ler o que foi compartilhado sobre o evento e vai plugar isso nas suas necessidades. Que pariu, que legal. Então esse é um uso bem legal também, além de outros, né? O pessoal pega anotações das principais mentes da administração no mundo. Peter Drucker, Jack Welch, Michael Porter, Han Charan, Jim Collins. Pega lá a transcrição, trecho de livro, junta tudo que está aí fora. Salva isso num assistente. E fala, atue agora como meu conselheiro de administração. Caraca. A partir de todas essas mentes. Isso é surreal. Isso também é muito legal, né? Então, cara, tem vários caminhos. E eu gosto de uma frase do Silvio Meira, do Porto Digital, e do César, lá de Recife. Um dos maiores nomes da inovação no Brasil. O Silvio fala que nós estamos na idade da pedra da IA. Porque a gente está fazendo coisa que a gente acha muito legal. Daqui a pouco a gente, né? Caramba, tem coisa que eu nunca tinha imaginado. E um efeito que eu sempre percebo também. Por exemplo, falei algumas coisas aqui que foram novas para você. Aí eu ouço um amigo meu palestrando de IA, eu falo, caramba, parece que eu não entendo nada de IA. É isso. Porque o seu repertório agregou para mim e o meu repertório para você. É muito grande, cara. Isso mostra que tem uma amplitude muito grande. E até ia dizendo, né? O teto de concorrência para bancos formais no Brasil, muito baixo esse teto. Mas, ó, o Nubank abriu um caminho, o último relatório que eu vi eram mais de 150 bancos digitais no Brasil. Então, ou seja, não são 4 ou 5. São 200 ou mais. Aí tem um banco do agro, tem um banco de médicos, tem um banco de... Enfim. E eu acho que na IA a gente vai ter um fenômeno parecido. Por muito tempo a gente viu aí software as a service, né? Dropbox, etc. Existem as micro SaaS com IA, muito mais rápidas de você começar ali num Lovable da vida. E tem uma notícia que me chamou a atenção recentemente. O mundo vai atingir 1 bilhão de ferramentas de IA até 2030. Caramba. Hoje a gente tem 100 mil mais ou menos, né? Nossa! A gente vai chegar a 1 bilhão. Por quê? A barreira de entrada para você criar um aplicativo de IA está mais baixa do que nunca. E a necessidade de segmentação é infinita. Então é uma IA para o nutricionista, é um IA para o terapeuta, é uma IA para construção civil. É uma IA para empresa de esquadria. Exato. É uma IA para ir dentro do computador do carro, por exemplo, entendeu? Caralho. Essa é uma coisa que a gente não tem uma App Store ainda que roda no carro. É muito engessado com o que está ali da construtora, da montadora, né? Do fabricante. Puta, então, cara, a gente tem essa estatística de 1 bilhão de apps. Você não pode ver essa notícia e pensar assim, pô, 1 bilhão de apps para eu aprender e pesquisar, eu vou me perder em meio a 1 bilhão de apps. Não, não. A boa notícia é, você pode contribuir com essa estatística. Aí tem uma outra notícia, eu vou concluir com ela, essa reflexão. Isso foi falado na Fiesp, aqui em São Paulo, um gestor da IBM revelou esse estudo, ele existe mesmo. A IA vai gerar 16 trilhões de dólares ao PIB global até 2030. Nossa! Então, 16 trilhões de dólares que não estão na economia estarão nos próximos 5 anos por conta da IA. Ou seja, não é só algo tecnológico, tem um impacto econômico gigante. Agora... Produtividade surreal.
quem vai abrir, como se fosse aquele caçador de borboleta, né? Quem vai catalisar isso? Novas empresas, novos produtos, novos serviços, novas margens de lucro, novas políticas de salário. Por exemplo, com a IA, eu cresci minha remuneração diretamente. Sim. O mar subiu, comecei a navegar mais alto. Exato. Então, eu acho que 2 estatísticas importantes para o empreendedor aqui na mesa. Dinheiro na mesa. 16 trilhões de dólares estão vindo ao PIB global aí, e a gente vai catalisar parte disso com IA, e o mundo terá 1 bilhão de aplicativos. Ou seja, é como se fosse uma nova onda da App Store. E lembra que o aplicativo ele não é um negócio em si, ele é um canal, Total. né? Mas que você pode ter aí... E digo mais, às vezes a aplicação que você faz de IA no teu negócio, que automaticamente vai facilitar e gerar eficiência nele, pode virar um spin-off de você começar a vender isso pro teu mercado e ter muito mais potencial. Por exemplo, eu tava lá no Grupo Abril. Cara, a gente tinha faca e o queijo na época para criar hackathons, um braço de compra e venda de startups, um programa de aceleração de creators, Exato. ao ponto que, por exemplo, o Cazé poderia ter vindo de um projeto dali. Imagina, a Placar, incentivando creators, Total. com React de E esportes. seria muito fácil puxar e sugar essa turma, porque ela tinha a autoridade na mão, um baita de um queima. Você podia fazer um concurso de meme, você achava luva de pedreiro. Nossa. Entendeu? Então, eu acho que as empresas de hoje... Eu estava falando recentemente de IA para indústrias, né? Eu falei para eles, quantas vezes por ano vocês se encontram com startups de indústrias, que chamam Inditechs? Assim como tem fintech para finanças, tem Inditech para indústria. Pessoal, às vezes passa um ano a gente não se relaciona com nenhuma Inditech. Nossa. A não ser que a gente contrate, né? Eu falei, cara, vocês têm que mudar isso. Mensalmente, vocês têm que se encontrar em ecossistemas com Inditechs. Por quê? A indústria nem sempre vai contratar um SaaS de IA, um site que você contrata. Uma startup vai pegar essa mesma aplicação e vai personalizar para sua indústria. Entendeu? Então eu falei, indústria, acorda. Acorda. Seu negócio não é ficar falando de... Porque é a falta de braço que a gente fala. As Exato. startups podem ser esse braço. Sai um pouquinho da linha de produção, do preço do material, vai olhar para as Inditechs que estão colocando IA no seu core também. E, inclusive, essas indústrias podem adquirir parte dessas Inditechs. Total. E abraçar o Você crescimento compra dela. ela lá em early stage e ganha 20%. Exato, porque a indústria dando a sua estrutura para que ela favoreça e crie produtos, vai valorizar. Então também você já entra no... Exato, você no aprimora a embrião. escala. Eu estava lá no Vale do Silício, tem uma aceleradora chamada Plug and Play Center. Olha que curioso, até contemporâneo falando. Um iraniano fugindo da revolução do Irã na década de 70 foi para São Francisco com a sua família. Com as economias ali, eles começaram a comprar imóveis e eles tinham ali um pequeno escritório, nada glamuroso, e um russo e um americano alugaram um escritório para fazer o buscador de pesquisas que eles queriam fazer. Eles eram ex-funcionários do Yahoo, nome deles, Larry Page, Sergey Brin, fundadores do Google. Um outro escritório deles, um sul-africano com um amigo deles, queriam fazer uma plataforma de pagamento digital. PayPal, Elon Musk. Esse cara falou, não, peraí, eu não posso só tê-los como inquilinos. Eu preciso assimilar o que eles estão vivendo e me envolver com isso. Pegou parte das economias da família, investiu early stage no PayPal. Nossa, Imagina que ele não multiplicou. Estourou. Aí ele falou, não dá para ficar só nisso. Eu vou criar uma aceleradora para... E falar em aceleradora na época era no meio do mato, né? Exato. Ele falou, o que eu vivi acidentalmente com eles, eu vou transformar numa metodologia. A Plug and Play Center até hoje dá para startups investidas recurso financeiro, local de trabalho, residência e tração com corporates parceiras. Tem vários quadros de corporações brasileiras que inclusive pagam a anualidade para ser apoiador do ecossistema lá. Caralho. Então essa história, cara, ela vem antes da IA. Mas se a gente combina esses princípios no coração empreendedor com IA e inovação, cara, a gente tem possibilidade de parar de ver esse episódio e falar assim, caramba, tem um monte de coisa legal pra fazer. Eu tô aqui com a minha cabeça explodindo. E a gente já tem uma lição de casa que a gente vai trocar ideia pra gente levar esses conhecimentos de que você já tá fazendo de workshop pra uma turma. Com certeza. Vou levar lá pro clube chama Networks Club, que é o nosso mastermind do CNPJ. Você já tá envolvido. Boa, só chamar. Já tá envolvido. Tô chamado. Tá chamado. Mas bem, porra, cara,
Foi muito bom, passou muito rápido, aí 1h30 de podcast. Show. Mas não acabou ainda, porque eu tenho uma pergunta final para te fazer. Excelente. Mas eu quero agradecer os patrocinadores rapidinho. Boa. Galera, todo esse audiovisual de qualidade, tudo isso aqui que você está vendo, esses insights que esse episódio te trouxe, de forma gratuita aqui na internet, é graças aos patrocinadores que acreditam no podcast e investem, né, para que a gente tenha tudo isso aqui para vocês. Então eu quero começar com o oferecimento da SMB Store, que está oferecendo, inclusive, esse episódio, nosso patrocinador master, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. A agência R-Plan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Polux, sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Especialista em gestão de tributos e de crise. CMC Displays, está precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs. WJR Consulting, aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. Spira Capital, operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. Crosshost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A Crosshost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Inclusive, estamos aqui na casa da Crosshost. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo à gestão da empresa. Com o ecossistema completo, oferece atendimento desde o Simples Nacional até lucro real, inclusive lucro real eles têm como especialidade. E por fim, de Cista Borghese Advogados. Você está com dificuldade de pagar seus impostos ou tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Cista Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário, inclusive sou cliente deles nesse segmento, e também empresarial. Então, galera, muito obrigado, patrocinadores. Nossos queridos estão com a gente há mais de ano aí. E que bom que a gente tem conseguido essa parceria que traz resultado tanto pra gente quanto pra vocês. E vamos pra cima, vamos continuar nosso episódio aqui. Filipão, agora saindo do mundo da IA, imagina que você pega teu carro, tá indo embora pra tua casa, morar lá no Morumbi, e depois que eu bato na madeira, bate o carro e morre, cara. Uhum. Então, porra, tá com quantos anos agora? 38. 38. Pô, ao longo dos seus 38 anos... pisca os olhos, está na frente de Deus e Deus fala, amigão, filho, chegou tua hora. Sua missão está cumprida. E, cara, essa foi tua última aparição. Última vez que você tá falando pro mundo aí, que mensagem você deixaria pro mundo, cara? Boa. Nós temos um design original e para isso estamos na Terra, né? Eu acho que tem muitas informações, distrações e distorções ao nosso redor, mas a gente precisa voltar para o design original, que normalmente se responde com uma palavra que tem se tornado batida, mas ela tem um sentido, que é propósito de vida. Se todas as suas contas estivessem pagas até o fim da sua vida, a partir de hoje, o que você faria? Você não aguentaria ficar lá no Havaí, em 3 meses você ia querer fazer algo. Então, viver o propósito de vida atrelado à carreira e não querer se aposentar para viver o propósito de vida, querer ter menos correria para viver o propósito de vida, não. Comece isso antes. Conecte o seu propósito com a sua trajetória e viva como se tudo já estivesse quitado. Eu sei que a gente vai precisar entrar pagar as contas, rotinas, agendas de boleto em boleto, mas até o Sandro Magaldi chama isso de ditadura do quarter, que é quando o empreendedor se preocupa mais com o fim do mês do que com o fim do mundo, né? E se engaja em algo que transforma o mundo de pelo menos uma pessoa, né? Eu, antes de falar de inteligência artificial, tecnologia, que é um meio, tenho como missão de vida despertar criatividade, inovação, empreendedorismo nas pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo. Eu pude ver os lugares mais pobres do mundo, como um lugar chamado de Garganta do Diabo, na Cité Soleil, no Haiti. Eles esvaziam o esgoto para colocar verduras e fazer uma feira durante o dia lá. Caralho. Eu já vi também Vale do Silício, Sand Hill Road, atrás da Stanford, onde estão os 30 maiores fundos de investimentos do mundo. E para mim é uma responsabilidade muito grande. Ver os lugares mais pobres e os mais ricos. E eu acredito que eu estou aqui não para ser um Robin Hood, mas para ser um estimulador, um educador que vai ajudar as pessoas com educação empreendedora, inovadora, não só para os negócios, mas para os seus projetos de vida, criação de filhos e para fazer a nossa vida na Terra valer a pena. Faz sentido. Aí eu ouvi uma pergunta como essa, depende da altura que você vai estar. Ela pode ser um susto
ou ela pode ser uma confirmação, né? De que se o show acabasse hoje, apagasse as luzes, fechasse as cortinas, Você estaria em paz. teria valido a pena. Então isso demora um tempo pra gente ter esse senso. Imagino que você que está assistindo queira fazer muito mais, mas viva cada dia, cada podcast como se fosse o último e faça a vida valer a pena. Porra, cara, prazerzaço. Que satisfação, episódio. Obrigado, sensacional. Cara. Boa. Obrigado mesmo por aceitar o convite. Vamos estar junto aí. Você vai ver que acabando o podcast aqui, a gente vai conversar nos bastidores já de alguns projetos. E vamos pra cima. Obrigado. Parabéns pelo trabalho também. Mas além de mim, o Além do CNPJ também está à disposição, portas abertas, o que precisar. A gente mora super perto um do outro. Exato. São Paulo dificulta um pouco as coisas, mas qualquer coisa a gente vai de helicóptero. Mas, cara, é sério, tipo, a gente tá muito perto, a gente tá o quê? 1 hora de distância mesmo com o trânsito de São Paulo. Vamos nos aproximar aí e vamos fazer coisa junto. Isso, eu tô sempre por aqui também. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Eu cara. sigo aí, sou heavy user há um bom tempo, né? Você tava falando de posts de Exato, atrás, lembro cara. de 19, 20, Legal. que eu tava vendo essa transição também, né? Olha que interessante, o Além do CNPJ nasceu em 2019. 19. O CNPJ que eu opero hoje, ele foi fundado em novembro de 2019. Igualzinho o Além do CNPJ novembro de 2019. Olha só, também. daqui legal, a pouco cara. a gente até aterrissando o dia pode ser algo parecido. Contem comigo, estou nessa missão também. Parabéns pela iniciativa, pelo conteúdo, pela comunidade. Sei que você teria muito mais coisa para estar fazendo. Você não olha para isso aqui na última linha com rentabilidade, mas principalmente com esse give back, né? É isso. Imagina que você grava cada episódio com o que está sendo gerado de valor para as pessoas. Sempre isso. Isso é um grande diferencial que eu colocaria naquela pergunta também. Antes de querer adquirir valor, gere valor. É isso que está faltando no mundo ao nosso redor. Tamo junto. Cara, tamo juntasso. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu querido. Vamos conversar. E, pô, você que ficou até aqui, até o final, aqui embaixo tem vários botões. Clique em todos para engajar. Se você gostou do que a gente falou aqui, do que você ouviu, se você acha que faz sentido para alguém, para um sócio, para um amigo, encaminha esse episódio para ele. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!